Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre a rebelião de Absalão. Hará comigo a sua revista canonical número 12. Texto áureo. É desta maneira que fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. A rebelião revela uma natureza depravada e apostata contra Deus, dando apenas o propósito que contraria a perfeita vontade divina. Amados, Absalão era filho de Davi. Absalão, ele tinha tudo para ser um rei em Israel. Porém, ele rebelara contra o seu pai. E essa rebelião trouxe dificuldades para Davi. Porque uma coisa é você batalhar contra um homem, contra outra nação, contra outro rei. Outra coisa é você batalhar contra os seus filhos. Davi, porém, tem que lutar agora contra o seu filho. E isso não é fácil. E isso é complicado. Vamos lá. Absalão era o terceiro filho de Davi, com Maaca, filha de Tamai, rei de Gesur, que nasceram em Hebron. Davi teve seu primeiro filho com Ainoá, Aminon, e o primogênito segundo com Abigail, Quileade, do hebraico nome Absalão, o pai e a da paz. Duas coisas distinguem seus longos cabelos e a sua aparência física, que era sem defeito. Absalão era filho predileto de Davi. Tinha uma vida de luxo, pois estavam ao seu dispor um carro e 50 homens que corriam adiante dele. Tinha uma personalidade forte, capacidade para furtar o coração do povo. Biograficamente, há muitos detalhes sobre o homem Absalão, em especial quanto à sua beleza física, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. Então Absalão, ele tinha tudo aquilo fisicamente. Ele era um homem de boa aparência, era um homem de inteligência, era um homem que Davi amava, mas porém ele não tinha nenhuma qualidade espiritual. A revolta de Absalão, a fraqueza do reino nado de Davi, por Davi como falou Natã, a sua vida seria marcada por inúmeros problemas. Davi, ao ocultar o seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente, e não estava mais julgando as causas como deveria. Problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. O servo de Deus deve fazer tudo para proceder corretamente perante Deus e perante o povo. Quer dizer, então, meus irmãos, nós temos que fazer tudo para que nós possamos ter uma vida boa, ter uma vida digna diante de Deus e diante do povo. Absalão e a política, registro do plano da insurreição de Absalão. Ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática, a revolta contra seu pai. De duas maneiras, Absalão procura impressionar o povo. Primeiro, se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam adiante dele, segundo a lisonja. Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza e era comum aos reis do Oriente. Então que Absalão, ele tinha qualidades humanas e pensamento humanos para poder tentar ser rei. Ele se rebela contra Davi. Essa rebelião traz para ele a morte, ele morre. Por ação de pai, Davi teve de montar seu exército para lutar contra Absalão.
A pessoa, meu irmão, você tem que lutar contra o seu filho. Não é fácil, mas porém Davi teve que fazer isso. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, a rebeldia em troca do poder, custa-lhe a vida. Os homens de Davi entraram em combate. A vitória facilitou a vitória de Davi pelo barro de floresta na qual os homens de Absalão envenharem Seitaçoeira. Em alguns relatos bíblicos, forças naturais contribuíram para que o povo do Senhor fosse vitorioso. Então, irmão, a rebelião de Absalão contra Davi trouxe a morte de Absalão. Porém, nenhum pai quer ver isso acontecer. Nenhum pai quer ver a morte dos seus filhos. Então, Davi, ele ganha, mas Davi também perde. A vitória do exército de Davi era a derrota de Davi. Tudo por causa do pecado, irmão. A consequência do pecado. Cuidado, meu irmão. O pecado, ele mata. Ele destrói. Ele é que nem um câncer. Ele vai entrando, vai derrubando tudo. Com este episódio, aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia. Busquemos a sabedoria e a prudência divina, para que não experimentamos a ira de Deus, o justo e verdadeiro. Sejamos fiéis e santos. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.